Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Lucas 9, a partir do versículo 57, assim nos diz a palavra de Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Bondoso Deus, dependemos inteiramente do Senhor nesta noite, ó Pai, porque o desejo do nosso coração é que, de uma maneira ou de outra, só fale, Senhor Deus, as nossas vidas, nossas necessidades. Não sabemos falar como convém falar. Muitas vezes também os nossos ouvidos estão premidos pelas preocupações. Portanto, ó Santo Espírito, vem agir, Senhor Deus, em nossas vidas agora. Venha nos concentrar, ó Pai, naquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, todos nós que vivemos neste mundo ocidental, chamado ocidental, nós vivemos sobre a égide, sob o escudo da civilização chamada judaico-cristã. Aí, se você perguntar a alguém dentro de qualquer sociedade qual que é a sua religião, muito provavelmente a pessoa dirá que é cristã, até sem nunca ter entrado ou tido algum compromisso com qualquer igreja. Porque muitos querem seguir a Jesus, mas não querem ser seus discípulos. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. São cristãos nominais, cristãos só de nome, que não avaliam o preço de seguir a Jesus. E quando avaliam, não querem seguir por causa disso mesmo. No versículo 23 desse mesmo capítulo, nós encontramos a palavra de Jesus assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aqui no texto nós temos três personagens. Dois deles ofereceram para seguir a Jesus. Um deles foi chamado de Jesus para segui-lo. Seguir a Jesus tem um custo, tem um preço, que se chama o preço do discipulado. Nesse texto nós podemos ver algumas implicações, onde Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Vejamos, portanto, o custo de seguir a Jesus. Seguir a Jesus implica, se necessário, abrir mão do conforto pessoal.
Os versículos 57 e 58 nos diz assim: então eles, indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No texto paralelo de Mateus, ele nos informa que este homem aqui era um escriba, alguém que conhecia do Velho Testamento profundamente, era um copista. Ele chega então, vendo tudo aquilo que Jesus tinha acabado de fazer, o seu ensino, o seu carisma, os seus milagres, ele chega e diz para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Aparentemente ele desanimou quando viu que teria que negar a si mesmo. Estava acostumado a uma vida confortável. Quando Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus está dizendo o seguinte: as raposas, as forças romanas de ocupação, têm seus covis, as suas casas, os seus palácios. As aves do céu, as autoridades religiosas, judaicas, o povo judeu tem os seus ninhos, suas casas, mas o Filho do Homem, apontando para ele, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a seguir a Jesus? Disposto a pagar o preço, se necessário for de abrir mão do seu próprio conforto pessoal? Jesus se depara com um jovem príncipe em Israel, um jovem rico, que disse a Jesus assim: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus olhou no profundo do coração, porque ele vê o interior, e viu que aquele jovem, com boas intenções, estava aprisionado pelo amor às riquezas. Era muito rico. Jesus, vendo isso, disse a ele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. O texto sagrado nos diz que esse homem saiu triste, se afastou de Jesus triste, porque na verdade o seu coração não estava na graça nem na salvação que Jesus estava pregando e oferecendo. O seu coração estava ainda agarrado ao seu conforto, aos seus bens pessoais. Ao contrário deste homem, nós temos um desportista inglês, campeão mundial de cricket, considerado um herói pelos ingleses, chamado Carlos Studd. Mas ainda jovem, ele entregou sua vida a Cristo e resolveu se dedicar à vida missionária. Muitos queriam tirá-lo dessa ideia de ir para as missões, mas ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será tão grande que eu não possa fazer por ele. Então renunciou à sua riqueza, era de família nobre, renunciou à sua fama e foi ser missionário na China, na Índia e na África. Recebeu o convite para ser embaixador inglês na China, mas ele respondeu: já sou embaixador de Cristo. Se entregou a Cristo, foi chamado para uma missão especial, entendeu que Deus o estava chamando. Esse homem abriu mão de tudo para poder testificar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, seguir a Jesus pode, muitas vezes, significar abrir mão de conforto. Será que estamos dispostos a isso? Como discípulos de Cristo, somos discípulos de Cristo de verdade? Eu e você, estamos dispostos a isso, caso Deus nos chame?
Esse grupo que veio à frente, dedicando-se a Cristo nesta noite, estão dispostos ao chamado de Deus, se for necessário, para isso. Mas, irmãos, em segundo lugar, seguir a Jesus implica também em abrir mão das tradições culturais. Aqui nos diz, Jesus chamou o outro, dizendo a ele, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Neste ponto, não é o homem que se oferece para seguir a Jesus, mas é Jesus que o chama, dizendo, segue-me. Mas ele disse, eu quero segui-lo, mas só me permite primeiro sepultar meu pai? E Jesus então disse essas palavras, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você vai e prega o reino de Deus. No Oriente Médio, em muitos povos ali, a tradição que o filho único, ou o filho mais velho, fique perto do pai até que este morra. E após sepultá-lo, então, ele pode, ir para onde que ele quiser. Caso contrário, se ele sai de sua casa deixando seu pai, sendo o filho responsável em cuidar do seu pai, se ele sair, for embora, ele vai ter toda a sua vila, toda a sua cidade contra ele. Será proibido até de voltar e entrar naquela cidade. Será considerado maldito. Portanto, é honra do filho ficar em sua casa até o seu pai morrer. O que está esse texto dizendo é que o pai desse rapaz não havia morrido ainda. Ele só está dizendo a Jesus o seguinte, olha, eu vou segui-lo, mas eu vou para minha casa, cumprir aí as tradições culturais, e depois eu vou segui-lo. Mas Jesus disse, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. E aqui é um ensino, porque o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, no livro de Efésios, ele nos diz que estávamos nós mortos em delitos e pecados. O que ele quer dizer é que o homem que ainda não tem Cristo, no sentido genérico, homem ou mulher, que não tem Cristo na vida, não tem Cristo no coração, ainda está morto em seus delitos e pecados. Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, o reino de Deus tem prioridade. Eu tenho prioridade. Você deve abrir mão de tudo e me seguir. Jesus não ensina aqui desonrar os pais. Ensina que o reino de Deus tem urgência e que as tradições devem ser deixadas, se for o caso, para que a pessoa possa dedicar a sua vida a Cristo Jesus. Ou seja, como diz o comentarista Wisber, que o amor à família não pode enfraquecer o amor da pessoa a Cristo Jesus. Em Lucas 14, 26, Jesus disse assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é brincadeira seguir a Jesus, não. A tomada de decisão é uma tomada de decisão que tem que ser feita entendendo essas coisas de todo o coração. Se for necessário, nós temos que abrir mão da própria vida para seguir o Senhor Jesus Cristo. Um pastor foi expulso quando ainda adolescente da sua casa, lá na Polônia, filho de um rabino, jovem, que por acaso entrou numa igreja cristã, e ali encontrou a Cristo e converteu. Numa noite fria, gelada, seu pai, junto com a família toda reunida ali no jantar, pediu a ele para que reconsiderasse.
e ele já estava tomado pela presença de Cristo em sua vida. Ele não abriu mão da sua fé, e naquela tarde ele foi expulso de casa. Saiu parecendo que estava bêbado, porque, segundo o relato, estava cheio do Espírito Santo. E encontrando um guarda, o guarda falou assim: meu filho, novo ainda, já bêbado, andando pela rua. Aí ele explicou ao guarda: não, eu acabei de ser expulso de casa, porque me tornei um cristão. O guarda, então, tendo consideração, levou aquela criança a alguns cristãos, e sendo que ele foi expulso mesmo, ele foi enviado para a Inglaterra, onde foi ali educado, e esse homem veio a ser missionário no Brasil. Salomão Luiz Ginsburg foi missionário inicialmente na igreja congregacional, depois na igreja batista. Foi um homem que se dedicou a sua vida a Cristo. Aquele que não deixar ou aborrecer pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. Mas tem um outro personagem que eu gostaria de dizer para os irmãos. Esse é indiano, Sadhu Sundar Singh, chamado o apóstolo dos pés sangrentos. Por que apóstolo dos pés sangrentos? Andando de trem, filho de uma autoridade religiosa hindu, alguém lhe deu um Novo Testamento. Ele abriu o Novo Testamento e começou a ler. E encontrou-se com Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida. O pai, revoltado, o expulsou de casa também. Por que o nome de Apóstolo dos Pés Sangrentos? Livro escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro. Porque, criado sob todo cuidado, com os pés ainda bem finos e tenros, ele foi expulso de casa e saiu descalço. E em andar, os seus pés sangraram, e foi deixando as marcas de sangue pelo caminho, até encontrar a missão que tinha dos cristãos, e ali ser acolhido. Certa vez, convidado a falar na Inglaterra, foi convidado a jantar numa casa, e ele foi. Ao bater na porta da casa, uma pessoa veio atender, viu, e voltou correndo, e a pessoa da casa falou assim: quem é? E aquela moça disse: eu não sei, mas que parece com Jesus, parece. Não sei como ela pôde identificar isso. Irmãos, o reino de Deus tem prioridade. Deixe os mortos espirituais sepultar os seus próprios mortos. A nós cabe seguir a Jesus com todo o nosso coração. Às vezes temos que abandonar as nossas tradições culturais. Um pastor disse certa vez: não precisamos de cultura, precisamos é do Calvário, precisamos é de Cristo Jesus. Irmãos, seguir a Jesus também implica, em terceiro lugar, em renunciar às vezes a tradições familiares, a costumes familiares. Olha o versículo 61 e 62. Outro lhe disse: seguiste-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que esse homem queria dizer a Jesus é o seguinte: Senhor, eu vou segui-lo, mas eu vou pedir autorização dos meus pais. Essa era a tradição. Mas o projeto cristão é um projeto certo, é um projeto verdadeiro, é um projeto urgente. Como um pai daria permissão a um filho sem saber nem sobre Jesus, nem sobre o cristianismo, certamente
Ele não iria autorizar o filho a seguir ali a Jesus. Mas o projeto de Deus, ele é certo, ele é correto. Jesus é aquele que é o autor e consumador da fé. Ele é o autor da fé em nossas vidas, da fé salvadora, e aquele que até o final vai permanecer para consumar esta fé em nossas vidas, junto a Ele na eternidade. Ele inicia a boa obra em nós e diz o texto sagrado, Ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, entendendo isso, disse, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Jesus disse assim para ele, quem põe a mão no arado não olha para trás. Você tem que seguir um sulco correto, abrir um sulco correto. Olhar para trás, você pode desviar. O cristão, se seguir a Jesus e olhar para os lados, ele pode desviar a sua atenção para outras coisas, para o mundo. E seguir o curso do mundo em vez do curso correto, o curso cristão. Portanto, quem entra no projeto de salvação de Deus deve ter destreza, atenção, concentração. Nada deve nos impedir de prosseguir. É olhar para frente, olhar para Jesus e andar por fé. Costumes, tradições familiares, mesmo as religiosas, não devem impedir o cristão em sua caminhada de fé. É muito comum você falar do Evangelho, falar da salvação a uma pessoa, você fala, não, lá em casa a minha tradição é essa, religiosa é essa, eu não vou seguir. Minha mãe, a tradição dela foi essa, eu vou seguir isso. Meus irmãos, isso é o gênero. O que está em jogo aqui, presta atenção, o que está em jogo aqui é a vida eterna. Religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém, homem nenhum salva ninguém. Quem salva é só Jesus, o que está em jogo é a vida eterna. E nós devemos abrir o nosso coração para Jesus e seguir a Jesus. Seguir de verdade, como fez o cego de Jericó, que diz o texto que quando Jesus curou a sua cegueira, o texto sagrado diz, e ele seguiu Jesus estrada fora. Essa é uma figura de que nós, ao sermos alcançados por Jesus, ao ouvirmos o Evangelho de Cristo, ao receber o apelo para seguir a Jesus, nós devemos seguir Jesus estrada fora neste mundo. Gostaria de terminar, irmãos, dizendo, você é um cristão verdadeiro ou um cristão nominal? É muito bom, né? Vir no domingo, rever os amigos, abraçar, bater no peito, bater nas costas, né? Mas você é um cristão de verdade? Verdadeiro? Ou é um cristão nominal? O primeiro homem aqui agiu por impulso, sem avaliar as consequências. O segundo preferiu a tradição cultural do que ouvir o chamado de Jesus. O terceiro estava com a mente dividida. Seguir a Cristo, irmãos, é uma entrega completa, sem preocupação das consequências do que isso pode advir. E muitos irmãos na Índia, em outros países muçulmanos, têm sido mortos, ou na Índia, em determinada região, perdidas suas casas, seus bens por causa do Evangelho, mas não deixam de seguir a Jesus. Mateus estava lá na porta da coletoria, quando Jesus passou e disse, segue-me. Ele fechou a coletoria e seguiu a Jesus. Pedro e João estava lá com seu pai, consertando as redes, Jesus disse, segue-me. Eles abandonaram as redes imediatamente e seguiram a Jesus. E você? Quando Jesus nesta noite diz também a você, segue-me, você abre mão dos seus pecados? Você se arrepender de verdade, confessar os pecados e dizer, eu quero seguir a Jesus, porque isso é
a única alternativa que você tem para a sua salvação. É a única, é ter Jesus. O que vai salvar você depois, no final, quando você comparecer diante de Deus, é você revestido da justiça de Cristo e nada mais. Portanto, eu os exorto nesta noite, aos que professaram a fé, fiquem firmes. Não é fácil, mas quem vai perseverar em nós é Deus. E a você que ainda não tomou a decisão, eu exorto, faça isso, porque o que está em jogo é o destino de sua alma. Que Deus nos abençoe.